Para conversar com a gente, eu vou chamar agora a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que é co-presidente do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU, também consultora e uma das principais especialistas em meio ambiente do mundo. Obrigado por estar aqui conosco. Eu gostaria de saber da senhora se o mundo avançou na direção correta desde a Rio 92, desde Kyoto 97, ou se não, se o mundo regrediu nessa questão ambiental? Todos, eu acho que comparando, olhando a linha do tempo, comparando o processo todo e a trajetória toda da questão climática, a questão climática hoje está na centralidade, um dos temas centrais do que o futuro tem que lidar. Por quê? Porque ela não é mais uma questão que vai acontecer em 2100, ela é algo que está acontecendo no presente. E, portanto, há uma diferença do debate, Guga, que aconteceu no século XX do debate que acontece agora no século XXI. Eu acho que há avanços na questão climática, sem sombra de dúvida, mas há sim uma forte dependência do mundo ainda em relação aos combustíveis fósseis. 82% da matriz energética do mundo, 40 anos depois do alerta sobre a questão climática, 82% são baseados da matriz elétrica, são dependentes de combustíveis fósseis. Nunca se investiu tanto, por outro lado, em energias renováveis no mundo, e esse processo de investimento está se tornando, de fato, viável comercialmente, viável do ponto de vista de negócios. Então, você tem uma nova trajetória, e de tecnologias, você tem uma nova trajetória no mundo quando você começa a falar de energias renováveis e a substituição de fontes energéticas. Eu acho que tem uma conversa nova vindo, não sobre substituição, mas sobre adição de fontes energéticas, e os investimentos para aqueles que precisam ter acesso a novas energias estão direcionados para as fontes renováveis. Então, você tem uma transição realmente mais não tão acelerada quanto deveria ser, mas ainda uma forte dependência dos combustíveis fósseis na matriz energética do mundo, o que significa uma forte dependência da economia do mundo do petróleo, em relação ao petróleo, o gás, o carvão e etc. Isabela, antes de mais nada, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu sei da sua agenda lotadíssima, das demandas mais variadas, ainda mais em momentos como esses que estamos vivendo, com a COP em Belém. Mas eu queria te perguntar uma coisa. A gente mencionou aqui no começo do programa o caso da Noruega, que fez até agora o maior aporte para o TFFF, esse Fundo de Preservação das Florestas Tropicais. E a gente sabe que o dinheiro que a Noruega investe na transição vem, em boa medida, da sua exploração da Noruega, né, de petróleo no Mar do Norte, ou seja, ela utiliza aquilo para financiar um fundo soberano que, por sua vez, financia iniciativas de transição. Dá para a gente imaginar que algo parecido possa acontecer com o Brasil nesse momento em que se discute tanto a ampliação das nossas fronteiras de exploração de petróleo, notadamente na foz do Amazonas, ou isso é por demais hipócrita, não deveria ser feito assim, deveríamos desistir ou frear essa exploração, a exemplo, por exemplo, do que fez o Equador há pouco tempo, com a votação que envolveu povos originários e tudo mais. Como é que você vê essa questão? Nós temos que separar um pouco os contextos, tá, Marcelo? Primeiro, entender que essa forte dependência do mundo de petróleo e de outros combustíveis fósseis, e o Brasil, há 30 anos atrás, o Brasil não era um produtor estratégico de petróleo, pelo contrário, você se lembra ainda no governo Fernando Henrique, que nós importávamos petróleo. Houve uma decisão estratégica no Brasil, mudou o modelo de concessão de investimentos em petróleo e houve, com isso, uma busca pela autossuficiência da produção de petróleo e gás no Brasil, particularmente petróleo. Depois disso veio a fronteira do pré-sal, depois disso veio o Brasil como um grande, não só autossuficiente, como um grande produtor e agora um grande exportador de petróleo. Então, a discussão no mundo é quem exporta petróleo, tá? E atende a que demanda do mundo sobre petróleo. Isso é real. Tá? E é uma discussão que o Brasil precisa ter internamente, tá? Pragmaticamente, quais as decisões que nós vamos tomar daqui para frente, motivados pela questão da descarbonização da nossa economia, tá? E pela questão da eletrificação da nossa economia. Plano de investimento não é plano de transição de desenvolvimento de economia. As pessoas devem separar o joio do trigo. O Japão agora está fazendo o seu plano de transição da sua economia, modelado em gás, baseado em gás, e a motivação central é ser mais competitivo em termos do comércio, em termos do crescimento econômico daquela região do mundo e do seu espaço no mundo. O Brasil, no meu entendimento, eu acho que muitas vezes as pessoas discutem a questão climática
como se o Brasil tivesse pronto para ter as vantagens que nós temos sobre a questão climática, que nos oferecem novos caminhos em relação à descarbonização, etc., como a matriz elétrica brasileira, são vantagens reais, mas elas não foram, as decisões que motivaram nós chegarmos aqui dessa maneira não foram tomadas pela questão climática. Então, o debate sobre o Brasil produzir mais petróleo ou não, o Brasil ser um exportador sobre petróleo ou não, motivado pela questão climática, tem que ser um debate formatado dentro do país, com todas as variáveis que a questão climática traduz, todas as variáveis que a questão de produção de petróleo, exportação de petróleo, atendimento à demanda internacional, virá criar fundos para isso, fundos soberanos, e não coloque só na conta do petróleo. Nós estamos indo agora para a chamada era da mineração, dos minerais críticos estratégicos, e se você pegar as 3 bacias florestais, Amazônia, Congo e Mekong na Indonésia, onde o TFFF é um instrumento importante para a proteção dessas florestas tropicais, do ponto de vista global, porque significam segurança climática, essas 3 bacias são o novo eixo global de minerais críticos estratégicos. Então, hoje a gente começa a sentar e conversar como adultos, discutir o que o Brasil quer, quais são as contradições do Brasil, como é que nós vamos progressivamente mudar a nossa economia, alinhados de fato com a descarbonização, mas tendo a questão climática como um motivo estratégico, ou um dos motivos estratégicos da tomada de decisão, ou nós vamos continuar fazendo essas contradições, guerras que para mim são de uma politização muito estreita num debate internacional que o Brasil não tem recursos para fazer investimentos, e o Brasil precisa negociar, sim, com a nova visão de projeto de investimento, onde é que estão as fontes de recursos, como que numa era digital tecnológica, numa era climática, a nova era de mineração e numa era da natureza, as escolhas que esse país vai ter para lidar com o seu futuro. Então, eu acho que falta debate político, falta conversa estratégica, temos que sair dessa politização, dessa polarização, entendendo, por exemplo, que parte do dinheiro do petróleo financia o sistema de saúde no Brasil, o sistema público de saúde. Quem vai financiar isso? Como é que esses dinheiros vão ser destinados aos brasileiros? Em vez de ser, como colocado, e a imprensa denuncia corretamente no entendimento, gastos feitos com shows, etc., que a sociedade brasileira não entende para onde está indo esse recurso. Está na hora de discutir transparência, está na hora de discutir as opções do Brasil sobre o seu desenvolvimento e o papel da velha economia e da nova economia e dos modelos de negócio. Aí nós estaríamos discutindo como o mundo está discutindo as suas opções em relação à era climática, e não um achismo ambiental ou um achismo energético. Eu acho que essa discussão é tola, pequena, tá? Porque senão não é só o problema de explorar a Amazônia, vamos parar a exploração de petróleo na Bacia de Campos, para aí no Rio de Janeiro, para agora. Entendeu? Para agora e vamos ver o que acontece. Ontem nós nos preparamos para ter uma discussão como adultos, ou nós vamos continuar achando que tem, como você bem sinalizou, eu usei essa expressão ontem numa conferência aqui em São Paulo, o dark side da agenda climática. O mundo ainda é muito dependente da questão de petróleo, e nós teremos que ter a serenidade, se nós somos um país com alternativas para a matriz energética, não só elétrica, a matriz energética, mudarmos o escopo da dependência de combustíveis fósseis, como que o Brasil vai fazê-lo, como é que é pactuado com a sociedade e como é que nós estabelecemos uma trajetória para o futuro da nossa economia, do nosso desenvolvimento, evitando retrocessos. Para isso precisa acordo político, negociação, transparência. Isso não é um privilégio de 3 ou 4 pessoas trancadas em gabinete tomando decisão sobre o país. E como a senhora vê a ausência do governo Trump na COP30? Isso pode ajudar, pode prejudicar? Qual a sua avaliação? Posso fazer uma avaliação em 2 sentidos. Primeiro, o Acordo de Paris, quando nós negociamos Paris, a grande motivação estratégica era ter os Estados Unidos de volta a um regime global climático. Tá? Por isso, o engajamento pessoal do presidente Obama, tá, de outros líderes, o Brasil foi um dos países líderes na negociação para viabilizar o Acordo de Paris. O presidente Trump, no seu primeiro mandato, desembarcou de Paris e já o fez no seu segundo mandato, muito claramente. É claro que isso tem implicações não só do ponto de vista da robustez do sistema multilateral, vocês sabem dos problemas que nós estamos enfrentando em relação ao sistema multilateral, a necessidade de reorganizar a cooperação internacional, e também do fato de que você precisa, o segundo maior emissor de emissões, historicamente o maior emissor, ser parte das soluções de equação climática. Não é isso, nós perdemos com isso uma voz importante
Não quer dizer que não possa, as negociações não devam continuar, vão continuar, que nós temos que estar juntos lidando com a questão climática, sim. Agora, é importante observar que há 10 anos atrás, as lideranças globais, países líderes que tinham voz ativa na questão climática, hoje essa liderança está fragilizada, e não é só por conta da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Você também deve observar como que as questões domésticas, e eu estava ouvindo vocês falarem do presidente Macron, tá? Como é que as questões domésticas na Europa, em outros países, estão influenciando, tá? Vamos chamar assim, uma timidez nas vozes políticas de líderes que cuidavam da agenda com muito afinco, que foi o caso, inclusive, da União Europeia, tardiamente colocar a sua MDC. Significa que o poder político, o poder de buscar estarmos juntos, ter Paris de pé e construir soluções da agenda climática, não está centrado mais unicamente nos países envolvidos. As economias emergentes estão ocupando esse espaço. É óbvio que nós precisamos reconfigurar o sistema de cooperação internacional, estarmos juntos em relação ao fortalecimento do Acordo de Paris, mas é importante, sim, reconhecer que se a origem, se a grande motivação estratégica era ter um novo acordo global em torno de clima, e os Estados Unidos são um ator estratégico importante para isso, o desembarque do governo americano tem impacto nas negociações, tem impacto, diria eu, no ritmo de implementação, de aceleração de soluções em relação ao climático. Os subnacionais americanos, as empresas americanas, muitos estão vindo, estarão participando, estarão negociando, estarão implementando ações. Agora, o fato do presidente Trump desembarcar do Acordo de Paris não quer dizer que as mudanças climáticas vão desembarcar dos Estados Unidos. Tá? Então, acho que é bom as pessoas entenderem que isso continuará acontecendo, podem chamar isso de fenômenos meteorológicos, como a gente acompanha na imprensa americana, traduzindo a reação política de alguns governadores, etc., mas o assunto continuará na sala e, obviamente, eu acho que nós temos que buscar caminhos e construir caminhos de diálogo, de negociação que permitam avanços, mesmo que tímidos, naquilo que a economia americana pode e deve avançar em relação à descarbonização, em relação à questão da eletrificação. Mas é óbvio que tem um impacto, tá? E é óbvio que nós estamos adicionando crises com maior emissões associadas ao petróleo no futuro. Essa é uma conta direta feita por qualquer um que vai entender, com as guerras e com mais emissão associada a petróleo, que emissões estão sendo contratadas agora, elas não estão no portfólio, elas vão acontecer daqui a 10 anos, parte da visão estratégica dos Estados Unidos hoje. Aí então, Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, bióloga, cidadã brasileira, que eu reputo uma das vozes mais sensatas e mais abalizadas no debate sobre a transição energética, sobre o desenvolvimento sustentável, dizendo as coisas como elas são, deixando de lado, tentando deixar de lado e lembrando da importância de deixar de lado a polarização excessiva, a politicagem que mascara muitas vezes a inação e chamando atenção para pontos muito importantes. Estão sendo contratadas hoje crises energéticas que vão estar explodindo daqui a alguns anos por conta de conflitos armados, por conta de escolhas estratégicas de uma potência como os Estados Unidos. O Brasil precisa decidir qual papel quer ter no desenvolvimento sustentável e que compromisso está disposto a assumir, ao mesmo tempo lembrando o que significa o dinheiro do petróleo e de combustíveis fósseis. Enfim, são todos temas que estaremos... Diga lá, querido. E da mineração, eu chamo a atenção também. Todas as soluções de clima, todas, Marcelo e Guga, todas, são dependentes de minerais críticos, de recursos naturais, de materiais. Você não faz um radar na indústria de defesa hoje, você não faz um avião, você não faz uma placa solar sem isso. Então, a era dos minerais chegou. Tá? É importante que o Brasil, que é potente, nós detemos capital natural, detemos recursos minerais, mas temos que ter uma visão estratégica sobre isso. Ou vamos continuar brigando, polarizando, dizendo que a mineração vai destruir aquilo, etc, etc. Enquanto isso, o mundo sai acumulando riquezas, que são esses ativos, e isso tem a ver, sim, com a questão digital tecnológica, tem a ver com esse novo mundo, o poder de convocação da indústria. Para vocês terem ideia, trilhões de dólares estão sendo investidos em inteligência artificial. O financiamento climático tem que minimamente dialogar com esse caminho do mundo digital tecnológico, senão nós vamos continuar estando atrás, muito aquém da demanda de lidar com o mundo, com a adaptação, um mundo com mitigação, mas um mundo menos vulnerável no futuro, e sem tragédia. Esse papo de construir coisas com base em tragédia, eu não acredito. O Brasil tem condições de pautar as coisas de uma maneira diferente. Agora, para isso, precisa, como você bem destacou, serenidade, lucidez, visão estratégica sobre o Brasil e, mais do que isso, conhecer um pouco mais o mundo. Eu acho que o brasileiro precisa conhecer melhor o mundo que está acontecendo
para poder entender a sua importância, entender que papel a gente pode desempenhar.